Você já ficou impressionado com os enigmas da mecânica quântica? Imagine um gato que está, ao mesmo tempo, vivo e morto. Isso não é um absurdo, mas sim um dos paradoxos usados para explicar as propriedades surpreendentes do mundo quântico. São justamente essas propriedades que serviram de base para a criação dos computadores quânticos. Ao contrário das máquinas clássicas, onde os bits assumem estritamente o valor 0 ou 1, os computadores quânticos operam com qubits. Um qubit pode ser, ao mesmo tempo, 0 e 1, estando em um estado chamado superposição. Graças a essas características incomuns dos qubits, os computadores quânticos são capazes de realizar cálculos com uma velocidade incrível, resolvendo tarefas complexas para as quais os computadores clássicos levariam milhões de anos. Imagine que, para calcular estruturas moleculares ou quebrar cifras complexas, não será mais necessário esperar uma eternidade. É aí que reside o seu potencial nas áreas de criptografia e inteligência artificial. No entanto, esse supersistema natural e frágil exige atenção especial. A menor observação de um qubit faz com que ele colapse instantaneamente para um único estado. Essa característica é tanto uma fraqueza quanto um mistério que os cientistas modernos ainda tentam desvendar. Na próxima sessão, exploraremos a fascinante jornada do desenvolvimento das tecnologias quânticas e veremos como elas superaram inúmeros obstáculos até os dias de hoje. Em poucas décadas, a ideia da computação quântica percorreu um caminho interessante desde o seu surgimento. Tudo começou em 1980, quando o matemático soviético Yuri Manin propôs o conceito de autômato quântico. No mesmo ano, Paul Benioff formalizou a teoria da máquina de Turing quântica, e já em 1982, Richard Feynman desenvolveu o conceito de simulador quântico universal. Mas as descobertas não pararam por aí. Em 1985, David Deutsch desenvolveu um modelo universal de computador quântico que poderia realizar quaisquer cálculos utilizando as leis da mecânica quântica. Esses conceitos teóricos foram apenas o começo de uma jornada incrível no mundo da computação quântica. Em 1994, Peter Shor apresentou um algoritmo que revolucionou o mundo da criptografia, permitindo fatorar grandes números muito mais rapidamente do que qualquer dispositivo clássico poderia fazer. Esse avanço se tornou um catalisador para os desenvolvimentos subsequentes. Desde então, grandes players como IBM e Google têm trabalhado ativamente na criação de sistemas quânticos. Em 2019, o Google alcançou a supremacia quântica com o processador Psychomore, que continha 53 qubits. A IBM ofereceu seus sistemas quânticos com 20 qubits ou mais, tornando-os acessíveis por meio de serviços em nuvem. Esses momentos históricos moldaram o cenário atual das tecnologias quânticas, baseadas não apenas em capacidade, mas também no uso de efeitos quânticos únicos. A seguir, vamos nos aprofundar nos principais componentes desses sistemas únicos, que nos ajudarão a entender como os qubits estão mudando as regras do jogo no mundo da computação. O qubit pode ser ao mesmo tempo 0 e 1, graças à propriedade da superposição. Essa é uma característica matemática descrita por amplitudes de probabilidade complexas, o que torna os qubits únicos e capazes de realizar esses truques. O emaranhamento é outra propriedade fascinante dos qubits. Imagine dois qubits que pensam como se fossem um só. Mudanças no estado de um se refletem instantaneamente no outro, mesmo que estejam separados por anos-luz de distância. Isso é apenas uma correlação e não uma transmissão de informação mais rápida que a luz, mas o efeito é impressionante e importante para a comunicação quântica. A estabilidade dos qubits não é uma tarefa fácil. Os qubits supercondutores mais comuns exigem temperaturas extremamente baixas, próximas ao zero absoluto, para evitar um fenômeno conhecido como decoerência, a perda das propriedades quânticas. Outras tecnologias, como armadilhas de íons ou defeitos em diamantes, possuem suas próprias características e condições de funcionamento. A medição do estado de um qubit destrói a superposição, transformando-o em um estado clássico com uma determinada probabilidade, o que exige uma precisão incrível no controle. Apesar de todas as suas propriedades poderosas e quase mágicas, os computadores quânticos ainda não são uma panaceia. Eles são fantasticamente eficientes para certos problemas, como fatoração e simulação quântica, mas, em geral, os esquemas clássicos continuam relevantes por enquanto. No entanto, vamos dar uma olhada em como a abordagem quântica permite que eles resolvam problemas de maneira paralela, abrindo novos horizontes da computação. Computadores quânticos são famosos por seus cálculos paralelos, mas isso não é exatamente como imaginamos no sentido clássico. Aqui o papel fundamental é desempenhado pela capacidade dos qubits de estarem em estado de superposição. Imagine, um qubit representa simultaneamente 0 e 1, o que permite ao sistema quântico processar muitos estados ao mesmo tempo. No entanto, é possível extrair informações apenas após a medição, momento em que a superposição colapsa para um único estado. Interferência.
Aqui não é apenas uma palavra de um livro didático de física. Esse é um fenômeno em que as amplitudes quânticas se somam de forma construtiva ou destrutiva, para aumentar a probabilidade das respostas desejadas e suprimir as demais. Usando essa característica em comum, algoritmos quânticos como os de Shor ou Grover não examinam todas as opções em paralelo. Em vez disso, eles amplificam a resposta correta descartando as incorretas. Esse é o poder paralelo necessário para tarefas complexas, desde a modelagem de moléculas até a previsão do tempo. Embora hoje as máquinas quânticas modernas sejam limitadas pelo número de qubits e propensas a erros e decoerência, suas capacidades já são suficientes para pesquisas promissoras. O poder da computação quântica é impulsionado por propriedades fundamentais como o emaranhamento. Quando dois qubits estão emaranhados, seus estados tornam-se interligados, mesmo que estejam separados por grandes distâncias. Esse estado do sistema não pode ser decomposto no estado dos qubits individuais, o que aumenta ainda mais o poder computacional. Assim, os computadores quânticos não são apenas versões significativamente aprimoradas das máquinas clássicas. Eles representam uma tecnologia revolucionária com novas abordagens e conceitos, abrindo caminho para novos algoritmos. No futuro, essas máquinas podem realmente mudar a forma como abordamos a resolução de problemas complexos. Vamos acompanhar quais novos horizontes se abrirão graças aos princípios quânticos e conhecer os conceitos-chave que estão na base das capacidades quânticas. Imagine uma moeda que lançamos para o alto, mas não deixamos cair. Ela fica suspensa no ar, estando ao mesmo tempo em estado de cara e coroa. É exatamente assim que podemos imaginar a superposição no mundo quântico. Os qubits, que são usados em computadores quânticos, têm a capacidade de estar em superposição de 0 e 1 ao mesmo tempo, até que uma medição seja feita, e isso os torna incrivelmente poderosos. Essa característica está na base do potencial da computação quântica. O algoritmo de Shor, por exemplo, utiliza a superposição para fatorar grandes números com uma eficiência exponencialmente maior do que os métodos clássicos, o que representa um sério desafio para os sistemas criptográficos atuais. Por sua vez, o algoritmo de Grover utiliza essa capacidade para acelerar quadraticamente a busca em bases de dados não estruturadas, o que, por sua vez, melhora significativamente o trabalho com grandes volumes de informação. Não se deve confundir isso com o processamento paralelo clássico. O segredo é que os qubits processam uma combinação linear de estados, o que lhes permite resolver problemas de uma maneira completamente diferente. No entanto, se for realizada uma medição ou se a superposição interagir com o ambiente, isso leva ao colapso da função de onda. Esse processo é chamado de decoerência. Isso faz com que o sistema quântico retorne a um determinado estado clássico, e é justamente aí que reside a principal dificuldade no controle dos computadores quânticos. São exatamente essas propriedades que permitem aos computadores quânticos modelar sistemas físicos, químicos e biológicos complexos, abrindo novos horizontes para pesquisas e avanços tecnológicos. Seguindo esses caminhos, podemos descobrir processos ainda mais surpreendentes presentes na própria natureza da matéria, incluindo as possibilidades do emaranhamento quântico para aprimorar a comunicação e o processamento de informações. O emaranhamento quântico é um fenômeno surpreendente relacionado à correlação entre partículas em nível quântico. O emaranhamento estabelecido entre qubits não é responsável pela transmissão direta de informações, mas permite criar protocolos de comunicação extremamente seguros. Ele possibilita detectar rapidamente tentativas de interceptação, garantindo a proteção da confidencialidade dos dados. Em países asiáticos, como a China, já foram alcançados avanços históricos na transmissão quântica. Em 2016, por meio do satélite Mícios, foi realizado um experimento em que chaves quânticas foram transmitidas a distâncias de centenas e milhares de milhas. Não se trata da transmissão dos próprios dados, mas da criação de uma barreira de segurança invisível que garante proteção contra ataques de hackers convencionais. O emaranhamento está se tornando o fundamento da criptografia quântica, onde os princípios da mecânica quântica asseguram a impossibilidade de copiar dados ou interceptá-los sem que isso seja detectado. A distribuição quântica de chaves é uma das tecnologias que permite experimentar uma proteção aprimorada. Qualquer interferência no sistema será registrada, tornando essas comunicações praticamente invulneráveis. A era das novas tecnologias quânticas já começou e seu potencial na área de segurança não pode ser subestimado. As descobertas científicas e os experimentos nessa área continuam, e em breve poderemos ver uma adoção mais ampla de métodos quânticos de proteção da informação. Continuando nossa jornada pelo mundo das tecnologias quânticas, veremos como elas podem elevar as capacidades criptográficas a um nível sem precedentes. Os computadores quânticos ameaçam os fundamentos da criptografia moderna,
No coração dos sistemas atuais de proteção de dados, como o RSA, está o desafio complexo da fatoração de grandes números. Os computadores modernos dependem justamente da complexidade computacional dessa tarefa para garantir a segurança. No entanto, as máquinas quânticas, utilizando o algoritmo de Shor, são teoricamente capazes de reduzir drasticamente o tempo necessário para resolvê-la. Isso não é apenas uma aceleração, é uma mudança na própria abordagem à segurança dos dados. E é exatamente aqui que reside o misterioso poder das tecnologias quânticas. O algoritmo de Shor permite resolver problemas que estão além das capacidades dos computadores clássicos, colocando com confiança os algoritmos quânticos em destaque. Por enquanto, a aplicação prática é limitada pelo tamanho atual dos processadores quânticos e pelos problemas de escalabilidade, mas a perspectiva de quebrar algoritmos amplamente utilizados como o RSA ainda fascina os cientistas. Cenários desse tipo talvez ainda estejam distantes da realização, mas sua ameaça é real e já exige atenção hoje. No outro extremo do espectro está a criptografia quântica. Essa área oferece métodos capazes de detectar tentativas de interceptação graças aos princípios da mecânica quântica. A distribuição quântica de chaves, ou QKD, garante proteção ao permitir identificar qualquer tipo de interferência. Isso está longe de ser uma solução universal, pois exige uma infraestrutura especializada. E embora a criptografia quântica ainda não tenha alcançado escala global, seu potencial promete mudanças significativas num futuro próximo. À medida que essas tecnologias evoluem, as soluções quânticas poderão oferecer novos níveis de proteção de dados. Nossa próxima parada mostrará como os computadores quânticos e a inteligência artificial se entrelaçam nas possibilidades de resolver tarefas multicomponentes, o que abrirá portas para o futuro das descobertas mundiais e para uma integração tecnológica cada vez maior. Computadores quânticos e inteligência artificial abrem novos horizontes. Recentemente, cientistas russos do Instituto de Física da Academia de Ciências e do Centro Quântico Russo fizeram um avanço ao combinar pela primeira vez algoritmos quânticos com aprendizado de máquina. Eles aplicaram com sucesso essa tecnologia para a classificação de imagens e grafos, o que destaca o potencial dos computadores quânticos na resolução de tarefas aplicadas complexas. A superposição e o emaranhamento quântico permitem que sistemas quânticos processem múltiplas soluções em paralelo. Algoritmos quânticos, como a versão quântica do gradiente descendente, prometem reduzir o tempo necessário para encontrar os mínimos de erro. No entanto, essas tecnologias ainda estão em fase de desenvolvimento e são aplicadas a tarefas pequenas, nem sempre apresentando vantagem sobre os métodos clássicos. Áreas com enormes volumes de dados, como medicina e manufatura, percebem o potencial das tecnologias quânticas. A possibilidade de facilitar o diagnóstico de doenças e aumentar a eficiência dos processos produtivos representa um enorme benefício. No entanto, a implementação real dos computadores quânticos ainda está por vir. Especialistas preveem resultados práticos significativos em 3 a 5 anos. Apesar das expectativas, é preciso lembrar das limitações tecnológicas atuais. A escalabilidade e a interpretabilidade dos modelos continuam sendo desafios complexos, mas a combinação de computação quântica e IA promete se tornar um novo vetor na ciência, acelerando a descoberta e a implementação das tecnologias do futuro. A próxima parada em nossa jornada mostrará como os computadores quânticos continuam a transformar a forma de otimizar tarefas complexas para as quais os métodos clássicos ainda não são capazes. Uma tendência inspiradora, que só pode ser bem-vinda. Os computadores quânticos trazem uma nova abordagem para a resolução de problemas complexos de otimização. Ao contrário dos computadores clássicos que utilizam a busca sequencial de opções, dispositivos quânticos, como os desenvolvidos pela D-Wave, empregam os princípios de tunelamento e superposição para encontrar soluções aproximadas para problemas complexos. Eles não analisam todas as opções ao mesmo tempo, mas utilizam fenômenos quânticos para buscar caminhos de forma eficiente. Um dos métodos é o recozimento quântico, que se mostra indispensável para resolver problemas com um grande número de variáveis. Ele demonstra sua eficácia em áreas como a otimização de rotas logísticas e o gerenciamento de redes de energia. No entanto, é importante destacar que esse método, por enquanto, visa soluções aproximadas e não exatas, especialmente em problemas como o do caixeiro viajante. Nas ciências dos materiais, os computadores quânticos permitem modelar a interação de átomos e moléculas, com potencial para a descoberta de novos materiais. Mas a maioria dessas aplicações ainda está em fase de pesquisa. A precisão e a maturidade das tecnologias ainda não permitem a transição para a exploração industrial em larga escala. Na área de otimização quântica, ainda restam muitas questões, especialmente relacionadas à precisão e à robustez das soluções. Essas dificuldades exigem uma reavaliação antes que as metodologias quânticas se tornem amplamente utilizadas.
No entanto, muitos líderes da indústria, incluindo a Amazon e outros, estão investindo em pesquisas que podem trazer avanços significativos em um futuro próximo. A ciência ainda tem um longo caminho a percorrer, mas o potencial dessas tecnologias é impressionante e inspirador. Passando para o próximo nível, vamos focar nas simulações quânticas, que prometem revelar novos horizontes na compreensão e pesquisa de sistemas naturais complexos. Parece que o verdadeiro poder das tecnologias quânticas só começará a se manifestar no futuro. As simulações quânticas representam uma das áreas mais empolgantes da ciência, oferecendo novas oportunidades para o estudo de sistemas quânticos complexos. No entanto, aqui é importante fazer algumas distinções. Os simuladores quânticos são dispositivos altamente especializados, criados para imitar o comportamento de sistemas quânticos específicos, ao contrário dos computadores quânticos universais, que ainda estão em fase de desenvolvimento. Já no início da década de 1980, o renomado físico Richard Feynman propôs o uso desses dispositivos para modelar sistemas quânticos, o que lançou as bases para o desenvolvimento das simulações quânticas. Os computadores clássicos enfrentam um crescimento exponencial da complexidade nessas tarefas, mas os simuladores quânticos, utilizando superposição e emaranhamento, conseguem trabalhar de forma eficiente com um número enorme de estados quânticos. O intrigante é que os simuladores quânticos permitem modelar interações moleculares e reações químicas em um nível que as tecnologias clássicas só podem sonhar. Imagine a possibilidade de criar novos materiais ou desenvolver medicamentos rapidamente graças a essas simulações. No entanto, a computação quântica tem suas particularidades. Ao medir o resultado, os estados quânticos complexos colapsam em estados clássicos com uma interpretação probabilística. Mas é importante lembrar que, embora o potencial das simulações quânticas seja enorme, a tecnologia ainda está em estágio inicial. Os dispositivos atuais são limitados por um pequeno número de qubits e enfrentam problemas de ruído e erros. Escalabilidade e estabilidade são desafios sérios, cujas soluções estão sendo buscadas por cientistas. O mundo científico está à beira de novas descobertas que podem transformar nossa percepção do mundo. O verdadeiro poder das tecnologias quânticas está apenas começando a se manifestar, mas o caminho até elas está repleto de desafios a serem superados. Continuamos mergulhando no mundo da computação quântica, explorando seu potencial impacto na ciência e na tecnologia do futuro. Os computadores quânticos, com suas capacidades incríveis, enfrentam desafios fundamentais. A primeira coisa que impressiona é a difícil luta contra os erros causados pela decoerência, quando os qubits perdem suas propriedades quânticas devido à interação com o ambiente. Esse é um problema fundamental que retarda o desenvolvimento da tecnologia quântica. É interessante notar que, para o funcionamento estável dos processadores, muitas vezes são necessárias temperaturas extremamente baixas, mas não em todos os casos. Por exemplo, as armadilhas de íons funcionam sem a necessidade de condições supercriogênicas, embora, é claro, esses sistemas ainda sejam bastante caros e tecnologicamente complexos. A correção de erros ainda não é possível em grande escala devido à complexidade da arquitetura, o que exige alta precisão nas operações, chamada de Fidelity Gates. E, por enquanto, a precisão ainda não atingiu os níveis que permitiriam evitar o acúmulo de erros. Quando se trata de algoritmos quânticos, como os conhecidos algoritmos de Shor ou Grover, surge uma dificuldade. Eles são desenvolvidos para tarefas específicas e exigem otimização para aplicações reais, como a fatoração de números ou a modelagem de moléculas na indústria farmacêutica. Esse é mais um desafio no caminho do crescimento e desenvolvimento da aplicabilidade dos computadores quânticos. A compreensão e o desenvolvimento da criptografia quântica são mais importantes do que nunca. Embora as máquinas quânticas ameacem nossos sistemas atuais, isso estimula a criação de novos algoritmos resilientes que protegeriam os dados. Aqui, é importante falar também sobre o roteiro de desenvolvimento da segurança quântica, onde o foco não é a ameaça, mas o potencial. Ainda no estágio de protótipos e soluções de alto custo, os computadores quânticos prometem inovações para um futuro próximo. Grandes empresas, como o Google com seu chip Willow, continuam a surpreender e a lançar luz sobre horizontes onde essas máquinas se tornarão parte da nossa realidade. Assim, sua principal tarefa hoje não é apenas superar suas próprias limitações, mas também se preparar para uma implementação global, com a esperança de que em breve possamos usar o potencial quântico em todos os lugares. Essas barreiras não impedirão o avanço da ciência rumo a novas descobertas que em breve se tornarão nossa normalidade. O papel de destaque dos computadores quânticos em nosso futuro ainda é uma perspectiva vertiginosa, mas eles estão apenas começando a conquistar o mundo. Hoje, seu uso está limitado a condições laboratoriais e a serviços em nuvem especializados, que resolvem tarefas altamente especializadas. O mais correto é considerar o estado atual da computação quântica como um estágio embrionário antes de um grande salto.
O conceito de supremacia quântica refere-se ao momento em que um computador quântico pode superar o clássico na resolução de uma tarefa específica. Mas isso nem sempre tem valor prático. Mais importante é a busca pela vantagem econômica quântica, ou seja, quando as tecnologias quânticas trazem benefícios reais em tarefas complexas e específicas. O progresso atual enfrenta uma série de problemas técnicos, como a necessidade de temperaturas ultrabaixas para o funcionamento dos qubits e as dificuldades no controle dos processos. São necessários materiais para o funcionamento estável desses computadores e, por enquanto, eles ainda estão em fase de pesquisa laboratorial. Muitos esperam que, no futuro, as simulações quânticas acelerem o desenvolvimento de novos medicamentos e mudem a abordagem na criação de estruturas aeroespaciais. Essas são apenas perspectivas, e os primeiros exemplos realmente aplicáveis ainda precisam de mais pesquisas. É provável que ainda leve uma década até vermos a concretização comercial dessas ideias. Empresas como IBM, Microsoft e Google estão conduzindo pesquisas ativas nessa área, buscando criar sistemas quânticos mais escaláveis e práticos. Os projetos e ideias ambiciosas que elas desenvolvem podem se tornar o catalisador da transformação da indústria e das tecnologias em um futuro distante. Por enquanto, só nos resta acompanhar o desenvolvimento e estar preparados para uma nova era tecnológica que promete abrir as portas para um mundo que, por enquanto, só podemos sonhar.